Voltamos aqui, gente. E agora a gente vai estudar a outra parte ali, né? Que não são os instrumentos de percussão ou de instrumentos de corda, né? Que são os instrumentos, os metais aí, né? Ou pelo menos aí os instrumentos tipo de flauta, oboé, enfim, esses trompete, né, saxofone, tudo tem o mesmo princípio, né? Que é o princípio aqui dos tubos sonoros. O que acontece? Quando você passa som, vamos supor que tem um caninho aqui, né? Nem mostra a figura. Quando você passa o ar dentro de algum recipiente, que tem duas extremidades abertas, isso gera um som. Tá? Ele vai andar aqui dentro e vai ser emitido um som, porque ele vibra as paredes desse material. Essa vibração cria uma onda estacionária aqui dentro. Essa onda estacionária emite um som também, como se fosse uma corda. E um tubo fechado, que nem uma garrafa aqui, né? Se eu pego aqui, né? Se eu consigo aqui ela tá cheia, né? Ela tá bem cheia, não consegui tomar tudo agora pra fazer, né? Mas se você pegar uma garrafinha de água aí, né? Vocês já fizeram isso várias vezes, eu aposto, né? Você consegue ali criar um barulhinho. Você cria também uma vibração aqui dentro que emite um som na hora que ele sai, né? A gente vai entender um pouquinho por que tubos que são chamados abertos ou semi-abertos ou fechados, tá? A gente vai chamar de tubo fechado, embora um tubo fechado somente, todas as extremidades fechadas não faça som, né? Então, o certo seria falar semi-aberto, com uma boca aberta e a outra fechada aqui. Emitem som. É isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Bom, nos tubos sonoros abertos, aqui a gente vai um pouquinho mais rápido que essa análise que a gente fez aqui, porque eu já fiz uma análise e a gente vai fazer a mesma para tubos agora. Tá? Se a gente fizer agora para tubos, vamos começar com tubos abertos, né? Então, se eu conseguir aqui, né? Eu saio da câmera porque eu tenho que me apoiar aqui, tá, gente? Não estou me escondendo, não. Então aqui tem, ó, um tubo aberto, aqui vai ter o mesmo tubo aberto. Nossa, está muito mal feito, né, gente? Desculpa aí pela curva. Um terceiro tubo aberto, já tá bom já. E aí continua aqui, tá? O que acontece? A primeira configuração que eu consigo aqui dentro vai ser uma coisa parecida com isso aqui, ó. Vai ser bem difícil desenhar isso. Muito difícil desenhar. Porque a minha mão ali não tá. Seria uma coisa parecida com isso aqui. Essa seria a primeira configuração que a gente consegue aí. Se a gente colocasse aqui um gás aqui dentro, aqui visível, um recipiente aqui aberto, né, transparente, a gente conseguiria observar exatamente esse padrão com o ar aqui dentro. No caso é o ar, não a corda, que é o meio. Tá? O segundo padrão que eu consigo seria uma coisa assim. Ó. O terceiro padrão que eu consigo seria isso aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais fácil. E por aí vai, tá? Isso aqui não é a realidade, isso aqui está mais próximo. Ó. Então aqui eu tenho um tubo sonoro aberto, tá? Então o primeiro padrão que eu consigo quando eu jogo o ar aqui dentro é isso aqui, o segundo é esse aqui, um vem entre os nós aqui, o terceiro por aí vai. Acontece o seguinte, que tem um probleminha. Não tem probleminha nenhum, tem problema nenhum. É só uma interpretação, né? Quantos comprimentos de onda... Se eu chamar isso aqui de L agora, o tamanho... Vamos pôr verdinho. Se eu chamar aqui de L o tamanho... Gente, eu falei que tá certo. O tamanho do tubo. Tá? Então, quantos comprimentos de onda tem? Por exemplo, vamos ver o segundo caso aqui, que eu fiz da outra vez, né? Qual que seria o comprimento de onda desse caso aqui? Vai ficar o seguinte. Bom, eu tenho um ovinho aqui, metade de um ovinho aqui e metade de um ovinho aqui. Cada ovinho, eu falei para vocês lá, olhando o estudo, né, de ondas estacionárias, cada ovinho tem meio comprimento de onda. Então, dois ovinhos fariam um comprimento de onda. Então, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho metade de um comprimento de onda,
Aqui eu tenho 1/4, que é metade da metade, né? E aqui eu tenho mais 1/4. Bom, vamos chamar de 2 aqui para falar que é comprimento de onda 2. 1/4 mais meio mais 1/4 vai dar um comprimento de onda total. Se eu somar isso, 1/4 mais 1/4 é meio. Meio mais meio, 1. Então, nesse caso aqui, o lambda 2 é exatamente igual ao L. Tá bom? Que é a mesma coisa que a gente viu no estudo de ondas passado aqui. Ó. O comprimento de onda aqui é exatamente igual ao L. Se eu fizer agora a analogia aqui, aqui eu tenho um ovinho, aqui tem mais um ovinho, então aqui eu tenho um comprimento de onda, inteirinho. Aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda e aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda. Se eu somar tudo isso daqui, vai ficar 1,5. 1,5 comprimento de onda, que eu vou chamar de 3 aqui, porque é o terceiro harmônico que a gente obtém numa corda, num tubo aberto. Se eu fizer toda aquela analogia que eu fiz para cordas, eu vou obter a mesma coisa, as mesmas fórmulas. Portanto, no caso de um tubo sonoro aberto, a fórmula da frequência que forma isso daqui, que forma esse aqui é o primeiro harmônico, né? O harmônico fundamental, esse aqui é o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Para eu conseguir, a fórmula para eu conseguir isso daí seria exatamente a mesma. Fn é igual a n vezes v, que é a velocidade aqui, né? Sobre 2 L's, que nesse caso o L não é o tamanho da corda, mas o tamanho do tubo. Tá? Onde n é igual a 1, 2, 3, por aí vai. Tá bom? A gente fala 8, mas vamos deixar aberto aí, né? Ok? Isso é para tubos abertos. Para tubos fechados, então só mostrar aqui finalmente o aberto, né? Olha lá, fica a mesma coisinha, fica a mesma fórmula. E até aquela ideia do n vezes F1, que é a frequência do primeiro harmônico aqui, continua igual, tá? Deixa eu só ler aqui no caso do tubo aberto. Ó, nas extremidades desse tipo de tubo, sempre haverá um vento de deslocamento, uma vez que as partículas do ar têm liberdade para oscilar, que nem aqui, né? Como entre dois ventos consecutivos sempre há um nó, no ponto médio entre eles teremos um nó de deslocamento, que é esse N aqui. Os pontos em preto com setas cinzas horizontais, figura 25, representam a oscilação das partículas de ar aqui dentro. Tá? Então é isso aqui que ele está falando. Aqui as partículas vibram mais, aqui ela para, né, de vibrar, e aqui elas começam a vibrar mais. Tá bom? É isso que ele está demonstrando aqui. Tá? Formando esses comprimentos aí. Percebam que aqui é sempre aberto, porque aqui o ar tem capacidade maior de, né, saída do tubo aqui também. A oscilação é mais tranquila. Bom. Um tubo fechado. Que instrumento musical simboliza um tubo fechado? Seria um órgão, daqueles de igreja. Tá? E é aquele negócio, gente, que nem eu estou falando aqui, né? Para facilitar a visualização, óbvio que aqui dentro seria uma onda longitudinal, né? E a gente está fazendo uma onda transversal, mas a gente está adequando para uma onda transversal para ficar mais fácil aqui, tá? Por isso que isso aqui que eu estou fazendo é uma representação aqui, né, dos tubos aqui, embora eu tenha mostrado ali no videozinho, né? O formato ali, né, das ondinhas no tubo sonoro que eu gravei ali, né? Dá para ver ali, né, o padrãozinho se formando, né? Mas o ponto é que eu quero mostrar que isso aqui é uma representação do que aconteceria aqui dentro, né? Porque é tudo longitudinal, são tudo partículas de ar vibrando aqui dentro. Então é um pouco mais complicado de enxergar isso aqui que uma corda. Né? Mas, teoricamente, né, quando tem essa subidinha aqui, né, são aquelas subidinhas ali que eu mostrei no vídeo, né, anterior. Seriam esses pontos aqui. Talvez gerasse um vácuo ali. Eu preciso dar uma pensadinha melhor sobre naquela figura e nessa como que seria. Já num tubo sonoro fechado, que é o ponto que eu queria voltar aqui com vocês, né? A primeira figura seria essa aqui, né?
A segunda, vamos só desenhar aqui. Uma parte é fechada do tubo aqui, outra parte é fechada. A primeira figura que eu consigo, aqui quando a extremidade está aberta, é sempre aberto, tá? Então sempre começa aberto aqui. E quando a extremidade é fechada, sempre tem um nó aqui. Então a primeira possível aqui com aberto e nó é uma coisa assim, ó. Assim. A segunda, qual que é essa segunda? Não, essa aqui é a terceira. Ah, é assim. Aqui é um peixe. Aí essa aqui vai ser F3. Não! Tá muito mal feito aqui. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, tá então. Se eu chamar de novo aqui de L, tá? Aí começa a ficar um pouquinho diferente do que a gente já estudou. Eu tô gastando um tempinho aqui porque a fórmula não é tão parecida, tá? Quantos comprimentos de onda tem aqui agora? Então, isso aqui é 1/4 de comprimento de onda. Eu não mostrei na anterior, né? Mas aqui seria 1/4 mais 1/4, que daria meio, né? Meio comprimento de onda. E aí as fórmulas funcionariam ali. Mas nesse caso aqui é 1/4, tá? Nesse caso aqui, ó, é meio mais 1/4, ou 3/4 de comprimento de onda. Nesse caso aqui, ó, seria... Quantos quartos de comprimento de onda tem aqui? É só você fazer essa divisão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 5/4 de comprimento de onda. A gente prefere escrever assim do que escrever em termos de meio, alguma coisa assim. Esse foi o último que eu errei. Então aqui é os 5/4 de onda, tá? A minha fórmula no fim, eu não vou provar aqui ela, porque vai ficar exaustivo demais, né? Para vocês e para mim aqui explicar de novo a mesma coisa. Então, ela vai ser N vezes V sobre 4L. E aí tem um detalhe. Esse N aqui sempre vai ser ímpar. Você não tem comprimentos de onda, na verdade você não tem aqui um comprimento de onda inteiro. Tá? Nunca. Né? Assim, múltiplos de um comprimento de onda. Sempre pedaços de um comprimento de onda aqui. Então, o N aqui só pode ser 1, 3, 5, 7, por aí vai. Tá bom? Então, essa é a única possibilidade aqui que existe no cálculo da frequência aqui. Ou Fn é igual a N vezes F1. É a mesma coisa, aí não muda, tá? Só lembrar que o N sim, esse muda, tá? Então, no caso aqui de tubos sonoros fechados, olha lá, esse é o primeiro, aqui está bem, muito mais bonitinho. Esse é o segundo, esse é o terceiro. Na verdade, esse é o primeiro, terceiro e quinto, tá? Primeiro, terceiro e quinto, porque não existe harmônicos pares aqui, só existem harmônicos ímpares, tá? Nos tubos sonoros fechados. Então, resumo da ópera aqui, né? Nas cordas fica óbvio isso, nos tubos sonoros não fica muito óbvio, né? A gente faz uma adequação da transversalidade aqui das ondas longitudinais, seria como se fosse esse padrão ali dentro acontecendo, tá bom? E aí acaba e a gente chega nessa fórmula aqui, que é com 4 aqui embaixo e não com 2, como seria de se esperar, tá bom? Bom, gente, vai ter um monte de exercício para fazer, muitos mesmo. E eu vou preferir deixar primeiro essas teorias para vocês realizando aí, né? E aí mais para frente eu volto com os exercícios. Podem tentar já começar a fazer aí. Depois a gente já volta e faz vários exercícios aí, tá, gente?
Um abraço para todo mundo, obrigado por aguentar e chegarem até aqui. Até mais, tchau, tchau.